Olá, galerinha! Bom dia, pessoal! Aí, retomando nossas aulas, né? Espero que vocês tenham descansado bastante, dado um recesso, né? Para aqueles que conseguiram concluir a tempo, concluir certinho na data, vocês tiveram um descanso legal, né? De atividades, dessa correria toda, mas enfim. Lembrando que a gente já está no nosso segundo semestre. Esse já dá ingresso no nosso terceiro bimestre. Já estamos na reta final, né? Vocês em breve já estarão logo no ensino médio. Bem, só esperamos conseguir vê-los antes de concluir o ensino fundamental, antes de concluir o 9º ano, né? Bem, pessoal, como nós falamos anteriormente, nesse ano vocês viram química, vocês viram física, vocês ainda vão ver um pouco de física nessa unidade 5, tá? E aí, na próxima etapa, a unidade 6, vai ser biologia, ok? Genética e tudo mais. Nesse momento, a gente vai ver astrofísica. Alguns se interessam muito, outros nem tanto. Mas eu dependo que vocês possam interagir nesse contexto das quais eu vou passar, porque eu trouxe aqui para vocês não somente o material do livro, como um videozinho bem rápido para falar tudo aquilo que eu vou estar abordando baseado no livro, e trouxe o link de um vídeo que vocês, aqueles que se interessam, que gostam dessa área, né, possam assistir depois, tá bom? Bem, baseado nesse primeiro slide, vocês observam essa imagem e percebem a nossa curiosidade. Quando eu falo nossa curiosidade, é a curiosidade do ser humano em descobrir o universo, descobrir aquilo que está ao nosso redor, né? E aqui ele está observando as estrelas, né? Observando o local onde nós vivemos, o nosso endereço, né? Bem, então vamos falar aí sobre Descobrindo o Universo, na sua página 3 até a sua página 9, nesse primeiro momento de aula, lá no seu livrinho didático. Então, astronomia nas diversas culturas. Bem, quando a gente fala astronomia, estudo dos astros, né? A gente pode perceber que o universo sempre chamou a atenção dos seres humanos. Não somente anos e anos antes de Cristo, como até atualmente, né? Então, a gente sabe que durante a antiguidade a ciência era restrita a uma pequena parcela do povo. Hoje em dia, famílias inteiras têm acesso à ciência. A gente tem uma ferramenta em casa que a gente pode acompanhar todo o procedimento, tudo aquilo que os estudiosos estão fazendo, tá? Que é os nossos computadores, os nossos smartphones, através do uso da internet. Existem sites que vocês conseguem visualizar tudo o que os cientistas têm acesso, tá? Bem, então, primeiramente, a contagem do tempo e as constelações. A maneira como a gente mede tempo, hoje em dia, tem uma influência de vários povos e culturas, tá? E aí nós vamos fazer o estudo de algum desses povos. Tem muitos outros, só que a gente vai abordar só alguns, tá? Os principais dos quais a gente usa hoje em dia. E alguns do que a gente usa, algumas coisas, vocês vão entender melhor no decorrer da explicação. Então vamos lá. Babilônicos. Para os babilônicos, esse período foi por volta de 1900 a 1600 a.C., a Lua era de extrema importância, tanto que seu calendário era lunar, era baseado nas fases da Lua e dava origem às semanas e seus 7 dias. O calendário babilônico tinha os meses com duração de 28 dias, 4 semanas de 7 dias. E o ano solar variava entre 12 e 13 meses. Já repararam que dos babilônicos a gente já tirou, usado algumas coisas aqui para nós, né? A gente sabe que o calendário babilônico, que tinha origem às semanas, né, de 7 dias, a gente usa também atualmente, né? Bem, já para os incas, no caso os incas, a costa oeste da América do Sul foi habitada por povos denominados de pré-colombianos, como os incas. Eram conhecidos por cultuarem o Sol e pela elaboração de registros astronômicos. Eles registraram a Via Láctea. Hoje, o que a gente conhece a nossa galáxia, que é a Via Láctea, foram registrados pelos incas. E várias constelações, o solstício e o equinócio, lembrando que isso vocês viram ano passado,
tá? Também estruturaram calendários com base no Sol, que serviram para determinar o período de plantio e de celebrações. Bem, a gente sabe que o estudo, né, dos astros, isso aí é muito antigo. Estava relacionado principalmente à agricultura, ao período de pesca, né, coisas que a gente usa até hoje em dia, né? Sendo que antes eles não tinham relógio, eles não tinham como contar tempo. Então eles se baseavam no céu para ter esse período, essa contagem de períodos, né? Bem, um conjunto de astros de destaque para esse povo é a Llama Negra, que inclui a estrela Vega, chamada de Llama Prata, que é, no caso, a representação da constelação da Llama Negra, tá? Essa constelação Inca é observada entre os meses de agosto e novembro e corresponde ao período em que nascem os descendentes desses animais, nascem os descendentes da Llama, tá? Tem outras constelações que conhecemos hoje que já eram utilizadas pelos Incas e tinha relação com fatos cotidianos, tá? Tem várias outras. O livro cita algumas, mas tem várias outras. Bem, já para os chineses, eles desenvolveram um complexo calendário com base nas observações dos fenômenos astronômicos. Por volta de 1500 anos a.C., eles elaboraram um calendário lunar que apresentava um ciclo de 12 lunações. Lembrando que lunação, gente, é um intervalo de tempo entre duas luas novas, né, consecutivas. Uma lua nova e em seguida a próxima lua nova. E levava em média de 354 dias e acrescentava um mês extra de 29 ou 30 dias de tempos em tempos. Outra coisa, os chineses identificavam as estações do ano a partir da observação de 4 constelações chinesas. A primavera, através do dragão azul do leste. O inverno, a tartaruga negra do norte. Outono, tigre branco do oeste. E verão, pássaro vermelho do sul, tá? Essas constelações, elas coincidem com algumas constelações nossas aqui, tá? Por exemplo, a primavera, no dragão azul do leste, ela coincide com o par da constelação Virgem Libra e Escorpião. Assim como o inverno, a tartaruga negra do norte, coincide com a constelação de Sagitário, Capricórnio e Aquário. E assim por diante, ok? Isso aqui é mais leitura, vocês vão ver que é mais leitura, mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é que os estudos das quais a gente está abordando aqui, né, a contagem do tempo em outros povos, a maioria delas, cada uma delas tem uma característica aqui que hoje usamos na nossa contagem de tempo, ok? Bem, Tupi-Guarani, os indígenas brasileiros utilizavam métodos empíricos relacionando o movimento do Sol, da Lua e das constelações com fenômenos meteorológicos que acontecem ao longo do ano, como períodos de chuva e estiagem de calor ou frio. A constelação da Ema é composta por par de constelação de Escorpião, como está nessa imagem, ok? Bem, União Astronômica Internacional, o que seria isso? União Astronômica nada mais é que é um grupo de astrônomos, né, profissionais com especializações e tudo mais, que atuam tanto na pesquisa quanto na educação em astronomia, no geral, ok? Em 1930, a União Astronômica Internacional dividiu o céu em 88 constelações, cujos nomes deveriam ser oficialmente adotados nos trabalhos científicos. Reparem essa imagem. Aqui está dividido o céu por constelações, tá? Tem atividades que vocês vão fazer no seu livro didático que está abordando inclusive isso daqui e pede para você identificar as constelações, tá? Fiquem tranquilos porque ele dá as subdivisões certinhas por constelação, você vai identificar as estrelas e tudo mais, tá? Bem, os nomes das constelações são em latim e sempre que possível seguem a tradição da nomenclatura da Grécia Antiga. Nessa imagem aqui, vocês veem algumas características diferentes. Por exemplo, essa bolinha é amarela, essa aqui é vermelhinha, ela é mais alongada, tem uns pontinhos pretos, ele está identificado embaixo, tá? Então, essa aqui mais longa, meio alongada, é uma galáxia, tem várias galáxias, tá? A bolinha amarela são aglomerados estelar aberto. Os pontinhos vermelhos, as bolinhas verdes são a nebulosa de emissão, pontinhos pretos, estrelas, e os pontinhos
e as bolinhas brancas, né? Estrela de brilho variável. Bem, eu quero chamar a atenção nesse slide para uma situação que a gente aborda no dia a dia e não sabe muito bem o significado, né? Primeiramente, quando a gente fala constelação, a gente lembra lá que a gente aprendeu em coletivo de português, matéria que aborda coletivos, e você aprendeu lá que constelação é um conjunto de estrelas. Vocês vão ver aqui que não é bem assim, tá? No caso, constelação é a região delimitada por linhas que compreende o asterismo. O que é asterismo, professora? Asterismo nada mais é que conjunto de vários pontos do céu que juntos formam alguma imagem, tá? E fazendo lembrar algumas figuras, que é o que eles usavam anteriormente. A Ilhama, Sagitário, Capricórnio, todos esses assuntos, Escorpião, Pégaso, Órion, todos eles têm bases de asterismo, são figuras, ok? Então, asterismo, detalhe, gravem isso. Asterismo é um conjunto de pontos do céu que, quando unidos de forma imaginária, nos fazem lembrar determinada imagem, determinada figura. Já a constelação é a região delimitada por linhas que compreende o asterismo e outros planetas também, cometas, estrelas e etc. Repararam a diferença daquilo que a gente tem no conceito de constelação? Então, quando a gente fala de astrofísica, a gente vê alguns assuntos, alguns conceitos que a gente via de uma outra forma. Na ciência, gente, o tempo todo é assim, tá? Lembra quando a gente falou lá de peso, que o peso, quando a gente quer falar quanto, professora, quanto que eu me peso? Não, você não quer saber quanto que você pesa, você quer saber qual é a sua massa, porque peso é a sua massa vezes gravidade. Professora, eu vi potência também, energia, esses conceitos, todos eles a gente usa de forma errada? Não seria forma errada, não é a palavra mais correta. Quando você fala esses termos numa conversa normal, não é errado. Mas quando você usa esse termo em ciências, na ciência, no mundo científico, é errado, ok? Então, quando você fala constelação relacionando a ciência, a pesquisa científica, é errado você dizer que constelação é o conjunto de estrelas, ok? E aqui embaixo temos exemplos de asterismos, como o de Escorpião, Pégasus, Órion e Leão, vistos lá no aqui no hemisfério sul. Bem, então a observação dos movimentos dos astros. Primeiro, a compreensão da posição e da forma da Terra no universo. Para os povos primitivos, a concepção mais provável de fácil entendimento era de que a Terra seria plana e estaria localizada em uma posição central do universo. Essa forma da Terra ser plana, a gente já aprendeu isso lá no 8º ano, né? Vocês sabem que acreditou-se por muito tempo que a Terra tinha um formato discoide, né? Era um disco e plano. E em seguida, né, paralelo, na verdade, eles tinham um conceito que a Terra estava no centro do universo. Esse modelo dos quais a Terra está no centro do universo recebe o nome de modelo geocêntrico. Só vocês recordarem que geo significa terra, prefixo geo significa terra, e cêntrico, centro. Então, geocêntrico é a Terra no centro do universo. Nesse caso, foi necessário estudar e observar muitos fenômenos até nós chegarmos à concepção atual, que é o heliocentrismo, tá? O heliocentrismo é o Sol no centro do universo. Bem, aqui nós vamos falar sobre alguns estudiosos e a concepção do entendimento deles sobre o movimento dos astros. Então, vamos começar lá por Tales de Mileto, antes de Cristo, tá? Esse filósofo, a atuação dele na ciência foi antes de Cristo. Provavelmente vocês vão lembrar dele lá, de alguns deles, né? Lá quando você estuda matemática. E eu vou falar alguns dos quais falaremos aqui. Então, Tales de Mileto, filósofo, astrônomo, engenheiro e matemático grego. Vocês percebem que eles tinham várias formações, né? Eles tinham vários ramos da ciência para estudo. Ele foi o primeiro a explicar a eclipse solar, ao explanar que a Lua é iluminada pelo Sol. Então, ele conseguiu a conclusão da eclipse exatamente
identificar que a Lua é iluminada pelo Sol. Já Anaximenes de Mileto era um filósofo grego e acreditava que a Terra seria plana, em forma de disco, flutuando no ar, e que as estrelas seriam como bolas de fogo no céu. Anaximandro, filósofo, matemático, astrônomo, geógrafo e político, ele considerava a Terra como um cilindro, no qual a parte em que o homem vivia era uma das faces. O universo era constituído de fogo e a luz vinha através de buracos e esfera celeste, formando as estrelas e o Sol. Galerinha, reparem que todos eles têm várias formações, como eu falei, mas essa situação deles identificarem como que o formato da Terra, como é que a Terra estaria disposta no universo, isso aí envolve cálculos, né? A gente sabe que esses cálculos, professor, eu sei que hoje em dia a Terra está no sistema solar e ela tem uma órbita em elipse. Tudo isso para chegar nessa conclusão foram a base de cálculos. E esses cálculos geralmente estão relacionados lá na área matemática. Então vocês vão ver que esses filósofos, a maioria deles são matemáticos também, tá? Aristóteles, também antes de Cristo, filósofo, seguindo os preceitos de Pitágoras, né? Lembra lá o teorema de Pitágoras de matemática? Então, essa época, todo mundo é da mesma época, tá? Então, Aristóteles, filósofo grego seguindo os preceitos de Pitágoras, utilizou relações geométricas, aritméticas e harmônicas para explicar a relação da Terra com o universo. Detalhe, ele separava o universo conhecido em duas regiões, uma terrestre, onde existiam as imperfeições, e a outra celeste, onde denominava a perfeição geométrica e tudo era eterno. Ele tinha um conhecimento sobre os 7 corpos celestes, né, os corpos errantes, que era chamado, que era Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Eram só esses que tinham conhecimentos na época, mas vocês percebem que era antes de Cristo. A Terra teria forma esférica. Ele já tem um conceito de que a Terra era meio arredondada, né? Esférica. O que explicaria a sombra circular do planeta na Lua durante o eclipse lunar. Hiparco, que deslocou pela primeira vez a Terra do centro do modelo geocêntrico, então ele já começou a visualizar a Terra fora daquele centro do universo, né? Porque ele precisava explicar o movimento dos planetas, criando assim um modelo excêntrico. Nesse caso ainda não é um modelo heliocêntrico, tá? Ele começa a deslocar o modelo geocêntrico indo para um outro tipo de modelo chamado modelo excêntrico. E esse modelo apresentava um perigeu, que vocês já aprenderam lá no 8º ano. Perigeu é o ponto que a Terra está mais próxima do Sol. Lembrando que quando a gente fala perigeu e apogeu, a gente está falando da elipse. O Sol não está exatamente no centro. O Sol está num dos polos, né? Numa das regiões mais próximas à órbita. Lembrando que a órbita é imaginária. Essa órbita elíptica, né, elipse, o apogeu é a região que a Terra está mais afastada do Sol, né? Na outra região da elipse, e o perigeu é onde a Terra está mais próxima. Isso explicaria também as velocidades relativas dos planetas e suas respectivas variações de brilho em relação à órbita da Terra. Ptolomeu, no seu livro Almagesto, ele deixou registrado esse catálogo de estrelas e planetas e também explicou a trajetória errante dos planetas e as diferenças de velocidade de suas órbitas. Repare, gente, essa imagem aqui que demonstra exatamente o que ele explicou, tá? Ele mostra o movimento de Marte em torno da Terra e justifica o movimento retrógrado de Marte manter a Terra no centro. E isso foi necessário para criar os epiciclos, ok? Nicolau Copérnico, já é depois de Cristo, ele era um padre astrônomo polonês e não concordava com o modelo geocêntrico, que era o modelo da Terra no centro do universo. E em virtude da complicação do uso dos epiciclos, que aí com o pensamento relacionado ao modelo geocêntrico, ele não tinha como dar prosseguimento, não tinha lógica relacionada aos epiciclos, ao uso dos epiciclos. Então, para ele, essa complicação seria facilmente resolvida, substituindo a Terra no centro para o Sol no centro. Só que vocês também aprenderam isso lá no 8º ano, né? Foi um contexto muito complicado. A Igreja Católica ela não aceitava o modelo do qual a Terra não era o centro do universo. E aí, ele com isso, ele só foi publicado, não foi nem ele, só foi publicado a pesquisa dele próximo de sua morte,
pois suas ideias eram contrárias à igreja. Já a consolidação do modelo heliocêntrico, ou seja, o heliocêntrico só se tornou aceito quando teve ainda as contribuições de Giordano Bruno. Vocês sabem que além de Copérnico, o heliocêntrico teve contribuição de Giordano Bruno, Tycho Brahe e Johannes Kepler, que inclusive vocês aprenderam as 3 leis de Kepler lá no ano passado, né? Esse último conhecido pela sistematização das 3 leis de Kepler, que descrevem os movimentos dos astros. E é baseado lá no cálculo de Kepler que ele conseguiu identificar as elipses e tudo mais. Bem, gente, nessa primeira parte desse assunto, a gente encerra aqui. Vocês vão fazer as atividades da página 8 e 9 do livro didático e também a página 5 até a 7 do seu livro de atividades, ok? Em caso de dúvidas, entre em contato lá pelo privado. Até a próxima aula!